A cannabis é uma planta da família Cannabaceae, amplamente conhecida por seu uso medicinal, recreativo e industrial. A planta de cannabis, especificamente as variedades Cannabis sativa, Cannabis indica e Cannabis ruderalis, contém compostos ativos que atuam sobre o sistema endocannabinoide do corpo humano, o que gera diversos efeitos terapêuticos e recreativos. Os principais compostos da cannabis são os canabinoides, terpenos e flavonoides, cada um desempenhando papéis diferentes e produzindo efeitos distintos. Vamos ver cada um deles em detalhes. Canabinoides. Os canabinoides são compostos químicos exclusivos da cannabis, e até agora, mais de 100 tipos já foram identificados. Os mais conhecidos e estudados são o tetrahidrocannabinol, a THC, e o canabidiol, a CBD, mais outros canabinoides, como o canabigerol, a CBG, canabinol, a CBN, e canabicromeno, a CBC, também têm ganhado interesse por suas propriedades. THC, a tetrahidrocannabinol este é o principal composto psicoativo da cannabis, responsável pela sensação de euforia ou high. O THC atua diretamente nos receptores CB1 e CB2 do sistema endocannabinoide, afetando o humor, a percepção, o apetite e a memória. Além disso, possui propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, sendo frequentemente utilizado no tratamento de condições como dor crônica, espasticidade muscular e perda de apetite associada ao câncer e à AIDS. CBD, a canabidiol diferentemente do THC, o CBD não é psicoativo, ou seja, ele não causa euforia. O CBD é amplamente utilizado por suas propriedades anti-inflamatórias, ansiolíticas, antipsicóticas e anticonvulsivantes. Tem sido explorado no tratamento de condições como ansiedade, epilepsia, principalmente a síndrome de Dravet, distúrbios do sono, e também possui potencial terapêutico em distúrbios neurodegenerativos como Alzheimer e Parkinson. CBG, a canabigerol é conhecido como célula-tronco dos canabinoides, pois todos os outros canabinoides são derivados do ácido canabigerólico, a CBGA, sua forma ácida. Embora presente em menores quantidades, o CBG tem propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias, além de apresentar potencial como tratamento para glaucoma e inflamações intestinais. CBN, a canabinol este composto é menos potente e é encontrado principalmente em flores de cannabis envelhecidas ou oxidadas, já que é um subproduto do THC degradado. CBN possui propriedades sedativas e é especialmente útil em tratamentos para insônia. Estudos também indicam que pode ter propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias. CBC, a canabicromeno é um canabinoide com propriedades promissoras no alívio de dor e no combate à inflamação, sem causar efeitos psicoativos. CBC também tem potencial para melhorar o humor, possivelmente estimulando a liberação de anandamida, um canabinoide endógeno que regula o humor. Terpenos. Os terpenos são compostos aromáticos presentes em diversas plantas, incluindo a cannabis. São responsáveis pelo aroma e sabor distintos das diferentes cepas da planta. Além disso, os terpenos possuem propriedades terapêuticas e atuam em sinergia com os canabinoides, um fenômeno chamado de efeito entourage ou efeito comitiva. Isso significa que eles podem potencializar ou modular os efeitos dos canabinoides. Mirceno, um dos terpenos mais comuns na cannabis, o mirceno possui um aroma terroso e pode contribuir para um efeito sedativo, sendo útil para relaxamento e alívio de dor. Limoneno, tem aroma cítrico e está associado a efeitos energizantes e de melhora do humor, sendo utilizado em tratamentos para ansiedade e depressão. Pineno, com aroma de pinho, o pineno possui propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar na retenção de memória. Linalol, com aroma floral, o linalol possui propriedades calmantes e é utilizado para reduzir a ansiedade e a insônia. Cariofileno, é o único terpeno que interage diretamente com o sistema endocannabinoide, especificamente com o receptor CB2, apresentando propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Flavonoides. Os flavonoides são compostos encontrados em várias plantas, e na cannabis, representam cerca de 10% dos compostos ativos. Eles contribuem para o aroma e a cor das plantas, além de possuírem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Na cannabis, alguns flavonoides específicos são chamados de canaflavinas, e são conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias, mais potentes que a aspirina em alguns casos. Potenciais usos medicinais. Combinados, esses compostos oferecem uma ampla gama de potenciais usos terapêuticos. Hoje, a cannabis medicinal é utilizada para tratar condições como epilepsia, dor crônica, ansiedade, depressão, distúrbios do sono e náuseas causadas por quimioterapia. Em vários países, há pesquisas sendo realizadas para entender melhor o potencial da cannabis em tratamentos neurológicos, como esclerose múltipla e doenças degenerativas, além de sua eficácia em transtornos mentais. Contudo, apesar do crescente corpo de pesquisa, a regulamentação varia de país para país, e ainda existem muitos desafios e restrições legais que afetam o acesso à cannabis e seus derivados.
Isso reflete uma necessidade de estudos adicionais para compreender melhor a segurança e a eficácia desses compostos. A combinação de canabinoides, terpenos e flavonoides cria uma sinergia única que explica o interesse crescente pela cannabis medicinal. É um campo em expansão, com potencial de impacto significativo na medicina e na qualidade de vida de pacientes em várias partes do mundo. A cannabis, também conhecida como maconha, afeta o corpo e a mente de diversas formas. Sua substância ativa principal é o THC, a tetrahidrocannabinol, responsável pela maioria dos efeitos psicoativos, mas a planta possui outros compostos como o CBD, a canabidiol, que não causa efeitos psicoativos e pode até contrabalançar alguns dos efeitos do THC. Vamos entender como a cannabis age e quais são suas principais consequências. Efeitos no cérebro e na mente. O THC se liga aos receptores canabinoides no cérebro, especialmente em áreas como o córtex cerebral, sistema límbico e cerebelo, influenciando as percepções sensoriais, emoções, memória e coordenação motora. Isso gera uma sensação de euforia ou barato, que é comum em quem utiliza a planta. Algumas das sensações psíquicas incluem euforia e relaxamento, e um dos primeiros efeitos é a euforia, muitas vezes descrita como uma sensação de bem-estar e relaxamento, que também pode reduzir temporariamente o estresse e a ansiedade. Alterações perceptivas e sensoriais, e muitos usuários relatam intensificação dos sentidos e mudanças na percepção do tempo, que parece passar mais devagar. Isso se deve à maneira como o THC afeta o córtex cerebral. Memória e cognição. O uso da cannabis pode afetar a memória de curto prazo e a capacidade de concentração, especialmente em doses altas. Estudos mostram que, a longo prazo, o uso contínuo de cannabis pode levar a dificuldades em funções cognitivas, como a resolução de problemas e a tomada de decisões. Ansiedade e paranoia. Para alguns, especialmente em altas doses ou entre pessoas predispostas, o THC pode desencadear episódios de ansiedade, paranoia e até sintomas psicóticos. Isso ocorre principalmente quando há uma alta concentração de THC em relação ao CBD. Efeitos antidepressivos e ansiolíticos. Em algumas pessoas, especialmente em doses moderadas, a cannabis pode ter um efeito ansiolítico e até mesmo antidepressivo, pois ativa o sistema endocannabinoide, que regula o humor e o prazer. No entanto, os efeitos podem variar dependendo da pessoa e do tipo de cannabis utilizada. E efeitos no corpo. O corpo também sofre impactos físicos, pois o sistema endocannabinoide se estende por várias áreas corporais. Alguns dos efeitos incluem alívio da dor e da inflamação. A cannabis tem propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, sendo amplamente utilizada em tratamentos de dores crônicas. O CBD, especialmente, é conhecido por ajudar no alívio da dor sem o efeito psicoativo do THC. Aumento do apetite. O THC é conhecido por estimular o apetite, o que pode ser benéfico para pessoas que enfrentam perda de peso ou falta de apetite devido a doenças como câncer e HIV/AIDS. Esse efeito é resultado da interação do THC com o hipotálamo, que regula a fome. Impacto no sistema respiratório. Quando fumada, a cannabis pode causar efeitos adversos nos pulmões semelhantes aos do tabaco, como bronquite e irritação pulmonar. No entanto, muitos optam por formas alternativas de consumo, como vaporização ou ingestão de comestíveis, para evitar esses efeitos. Riscos cardiovasculares. O THC pode aumentar a frequência cardíaca e dilatar os vasos sanguíneos, o que causa a conhecida vermelhidão nos olhos. Em alguns casos, isso pode ser arriscado para pessoas com problemas cardíacos, pois o aumento da frequência cardíaca eleva a carga sobre o coração. Relaxamento muscular e anticonvulsivo. Na cannabis, particularmente o CBD, tem demonstrado benefícios em condições como a epilepsia, ajudando a reduzir a frequência e intensidade das convulsões, especialmente em casos como a síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut, que são resistentes a tratamentos tradicionais. Efeitos a longo prazo e riscos. O uso prolongado de cannabis, especialmente em grandes quantidades e começando em idades jovens, pode acarretar riscos à saúde mental e física. Dependência. Embora a cannabis seja menos viciante que outras substâncias, cerca de 9% dos usuários podem desenvolver dependência, um número que sobe para 17% em usuários que começam na adolescência. Saúde mental. Em jovens, o uso excessivo está associado ao aumento do risco de esquizofrenia e transtornos psicóticos, especialmente em pessoas predispostas. Também há ligação entre uso prolongado e sintomas de depressão e ansiedade. Impacto no QI e nas habilidades cognitivas. Estudos sugerem que o uso contínuo na adolescência pode causar uma pequena redução no QI e prejudicar habilidades cognitivas. Em adultos, esse efeito é geralmente reversível após a interrupção do uso.
Os efeitos da cannabis variam amplamente dependendo da genética, frequência de uso, quantidade consumida e tipo de produto, como produtos ricos em CBD ou THC. Para muitos, os efeitos positivos podem superar os negativos, especialmente no contexto medicinal. Porém, é essencial consumir com responsabilidade, entendendo que tanto o corpo quanto a mente podem responder de maneiras imprevisíveis. Por isso, é fundamental o acompanhamento médico, sobretudo no uso terapêutico, para que os efeitos sejam monitorados e equilibrados, minimizando riscos e maximizando os benefícios possíveis. A segurança da cannabis é um tema complexo, com várias nuances e evidências científicas que precisam ser consideradas de maneira equilibrada. No geral, os efeitos da cannabis no organismo variam amplamente de acordo com a forma de consumo, dosagem, frequência de uso e características individuais, como idade, genética e saúde mental. Riscos do uso de cannabis. Primeiramente, é importante reconhecer os riscos associados ao uso de cannabis, especialmente em indivíduos jovens. O consumo de cannabis em adolescentes e adultos jovens pode interferir no desenvolvimento cerebral, uma vez que o cérebro continua em formação até aproximadamente os 25 anos. Isso pode resultar em problemas cognitivos, como dificuldades de memória, aprendizado e concentração. Estudos também associam o uso precoce da cannabis ao aumento do risco de desenvolver transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia e outras condições psicóticas, especialmente em pessoas geneticamente predispostas. Além disso, o uso crônico da cannabis pode levar à dependência. Embora a taxa de dependência seja menor que a de outras substâncias, como álcool e tabaco, ela ainda existe. A síndrome de dependência da cannabis pode incluir sintomas de abstinência, como irritabilidade, ansiedade, e problemas de sono, e dificuldades para interromper o uso. Em relação à saúde pulmonar, fumar cannabis regularmente pode causar inflamação nos pulmões e problemas respiratórios, ainda que seja menos prejudicial que o tabaco. Outra preocupação é o consumo de produtos de cannabis de alta potência, com altos níveis de THC, que podem elevar o risco de ansiedade, psicose e outros problemas mentais. Benefícios do uso de cannabis. Apesar dos riscos, a cannabis possui uma série de benefícios terapêuticos amplamente reconhecidos, especialmente no contexto médico. Estudos demonstram que compostos ativos da planta, como o tetrahidrocannabinol, a THC, e o canabidiol, o CBD, possuem propriedades medicinais que podem aliviar uma variedade de sintomas. Para pessoas com dor crônica, a cannabis tem sido uma alternativa valiosa aos opiáceos, que possuem alto risco de dependência e efeitos colaterais severos. A cannabis medicinal também é amplamente utilizada no tratamento de náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia, oferecendo alívio para pacientes com câncer. Em pacientes com esclerose múltipla, pode ajudar a reduzir espasmos musculares e dor. Outro campo de estudo promissor é o uso do CBD, o composto não psicoativo da cannabis, no tratamento de transtornos de ansiedade, epilepsia e doenças inflamatórias. O CBD tem demonstrado eficácia significativa no tratamento de formas graves de epilepsia infantil, como a síndrome de Dravet, sendo aprovado em vários países para esse fim. Consumo consciente e educação. Uma abordagem equilibrada envolve o consumo consciente e a educação sobre os potenciais riscos e benefícios da cannabis. O uso responsável e a moderação são fatores importantes, especialmente para evitar o desenvolvimento de tolerância e dependência. Aqueles que utilizam cannabis para fins recreativos devem estar cientes dos potenciais efeitos a curto e longo prazo, enquanto os usuários medicinais devem sempre seguir as orientações de um profissional de saúde. A cannabis apresenta um perfil de segurança que depende de múltiplos fatores, incluindo o tipo de uso, a medicinal ou recreativo, a forma de consumo e as características individuais do usuário. É seguro afirmar que, enquanto o uso medicinal da cannabis tem benefícios clínicos comprovados e pode ser seguro quando monitorado, o uso recreativo, especialmente quando começa na adolescência, carrega riscos. Em última análise, a cannabis não é nem completamente segura nem inteiramente arriscada, e seu impacto depende de um conjunto de variáveis que precisam ser avaliadas cuidadosamente por cada usuário e pelos profissionais de saúde envolvidos. A seguir, depoimento de especialistas em estudo com cannabis. Há uma quantidade de estudos extraordinária não só para compreender o potencial médico, mas para compreender a importância desse sistema na própria vida. Ficou claro que é um sistema que está na raiz de todo o controle do nosso bem-estar, afirma o neurocientista Renato Malcher. Nós temos muito interesse em estudar a doença de Parkinson. É uma doença que não tem cura assim como outras doenças neurodegenerativas. Mas pode sim retardar o efeito ou as causas da doença.
O acúmulo de uma proteína que é tóxica pode ser retardado ou diminuído com a utilização dos canabinoides, explica a professora da Unifesp. A relação entre cannabis e saúde mental é complexa, variando significativamente de acordo com a frequência de uso, a dose, a composição da planta e as condições individuais de saúde mental do usuário. O uso de cannabis pode ter tanto efeitos positivos quanto negativos, e seu impacto pode variar de pessoa para pessoa. A cannabis contém mais de 100 compostos químicos, entre eles o tetrahidrocannabinol, a THC, e o canabidiol, a CBD. O THC é o principal composto psicoativo, responsável pela sensação de euforia ou barato. Já o CBD não possui efeitos psicoativos e tem sido associado a propriedades relaxantes e ansiolíticas. Essa diferença entre os compostos reflete-se diretamente nos efeitos que a cannabis pode ter na saúde mental. Efeitos positivos. Para algumas pessoas, a cannabis pode ajudar a aliviar sintomas de ansiedade e estresse, promovendo um relaxamento físico e mental. O CBD, em especial, tem demonstrado potencial para reduzir a ansiedade em doses moderadas, sendo frequentemente utilizado por pessoas com transtornos de ansiedade leve a moderada. Além disso, pesquisas iniciais sugerem que o CBD pode ter um efeito antipsicótico, o que significa que poderia, em certos contextos, auxiliar no tratamento de condições como a esquizofrenia, e embora o uso da cannabis nesses casos precise de um rigoroso controle médico, pois o THC tem um efeito oposto, aumentando o risco de sintomas psicóticos. Alguns estudos indicam também que a cannabis pode ajudar a melhorar o humor, particularmente em doses baixas de THC, e promover um bem-estar geral. Pacientes com depressão clínica, por exemplo, relatam que pequenas doses de THC proporcionam alívio temporário dos sintomas depressivos. Porém, o efeito é frequentemente de curto prazo e não substitui o tratamento psiquiátrico ou psicológico. Riscos e efeitos negativos. Para pessoas propensas a transtornos psicóticos, o uso de cannabis pode ser particularmente arriscado. Estudos mostram que o consumo regular de cannabis, especialmente em adolescentes e jovens adultos, pode aumentar o risco de desenvolver esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. A exposição a altas doses de THC, principalmente na juventude, tem sido associada a um aumento na vulnerabilidade a esses transtornos, possivelmente devido a impactos na neuroplasticidade e no desenvolvimento cerebral. Além disso, o uso excessivo e prolongado de cannabis pode contribuir para a ansiedade e depressão. Estudos indicam que, enquanto o uso ocasional pode proporcionar relaxamento, o uso regular e pesado tende a ter o efeito oposto, exacerbando sintomas ansiosos e depressivos. Isso ocorre porque o cérebro se adapta à presença da substância e, ao longo do tempo, a capacidade natural de produzir sensações de prazer pode diminuir. Efeitos cognitivos e impactos na memória. Outro efeito importante é a interferência nos processos cognitivos e na memória. O THC é conhecido por afetar a memória de curto prazo, a atenção e as habilidades de aprendizado, especialmente entre jovens cujos cérebros ainda estão em desenvolvimento. Em adolescentes, o uso contínuo de cannabis pode afetar negativamente o desenvolvimento de funções executivas, responsáveis pelo planejamento, autocontrole e tomada de decisões. Dependência e síndrome de abstinência. A dependência de cannabis, embora menos comum que em substâncias como álcool ou opiáceos, é uma realidade para alguns usuários. Pessoas que desenvolvem dependência podem experimentar uma síndrome de abstinência ao tentar parar o uso, com sintomas como irritabilidade, insônia, perda de apetite e ansiedade. A dependência tende a ocorrer mais frequentemente em pessoas que começam a usar cannabis na adolescência ou que a utilizam de forma intensa e prolongada. O papel dos fatores individuais. É importante lembrar que a resposta à cannabis é altamente individual. Fatores como genética, histórico de saúde mental, ambiente social e estado psicológico ao usar a substância podem influenciar como a cannabis impacta cada pessoa. Por exemplo, pessoas com histórico familiar de transtornos mentais podem ter maior vulnerabilidade aos efeitos negativos, enquanto indivíduos sem esse histórico podem não experimentar esses efeitos na mesma intensidade. O impacto da cannabis na saúde mental é multifacetado. Ela pode trazer benefícios terapêuticos em alguns casos específicos, especialmente quando supervisionada por profissionais de saúde e usada em doses controladas. No entanto, os riscos para a saúde mental, particularmente em jovens e em pessoas com predisposição a transtornos mentais, não podem ser ignorados. A cannabis pode tanto aliviar quanto agravar condições mentais, dependendo de uma variedade de fatores. Para aqueles que já têm histórico de problemas mentais, o acompanhamento médico é essencial para avaliar o impacto do uso de cannabis.
A diferença entre o uso medicinal e o uso recreativo da cannabis está principalmente nos propósitos e nas condições em que a planta é utilizada, bem como nos componentes e regulamentações aplicáveis. Finalidade e intenção. E no uso medicinal, a cannabis é administrada para tratar sintomas ou condições médicas específicas, sendo prescrita por um profissional de saúde para proporcionar alívio terapêutico a quem sofre de doenças como epilepsia, esclerose múltipla, dor crônica, náuseas causadas pela quimioterapia, e até transtornos de ansiedade e insônia. O objetivo é melhorar a qualidade de vida e reduzir sintomas. Já no uso recreativo, a cannabis é consumida com o propósito de obter relaxamento ou euforia, conhecido como barato, sem um fim médico específico. Composição e dosagem. A cannabis medicinal é geralmente formulada com doses específicas de canabinoides, os compostos ativos da planta que incluem o THC, a tetrahidrocannabinol, e o CBD, a canabidiol. No contexto medicinal, o CBD, que não é psicoativo, tende a ser utilizado com mais frequência, pois oferece benefícios terapêuticos sem gerar o efeito de euforia associado ao THC. Em certos tratamentos, o THC é utilizado, mas em doses controladas, pois ele possui efeitos analgésicos, antieméticos e neuroprotetores. No uso recreativo, por outro lado, o THC é o principal canabinoide procurado, pois é responsável pelos efeitos psicoativos desejados. Produtos recreativos costumam ter um teor mais alto de THC, enquanto os medicinais podem ser balanceados ou conter pouco THC, dependendo das necessidades do paciente. Métodos de consumo. E no uso medicinal, as formas de administração são variadas e muitas vezes visam minimizar os danos ao organismo, como óleos, cápsulas, sprays, adesivos transdérmicos e, em alguns casos, vaporização. Esses métodos permitem uma absorção controlada e constante dos compostos, ajudando no gerenciamento dos sintomas. No uso recreativo, o consumo é geralmente realizado por meio de fumo ou vaporização de flores secas, ou comestíveis, como doces e bebidas. Esses métodos recreativos nem sempre garantem uma dosagem precisa, o que pode tornar o efeito menos previsível e aumentar os riscos de efeitos colaterais, como ansiedade ou paranoia. Regulamentação e acesso. A cannabis medicinal é regulada de forma rígida em diversos países, exigindo receita médica e, em alguns casos, registro do paciente em um sistema de monitoramento. Isso ocorre para garantir que o uso seja feito com orientação médica e que a composição do produto seja segura e eficaz. Em países onde o uso recreativo é legalizado, o acesso é permitido para adultos, mas não há supervisão médica, o que pode levar ao uso excessivo ou irresponsável. A venda recreativa geralmente ocorre em locais autorizados, mas as restrições de quantidade e concentração de THC variam de país para país. Efeitos no corpo e na mente. Para pacientes com condições médicas, o uso de cannabis pode trazer alívio significativo e melhorar a qualidade de vida. Por exemplo, estudos mostram que o CBD ajuda a reduzir crises convulsivas em pessoas com epilepsia, enquanto o THC pode aliviar dores intensas. O uso recreativo, no entanto, tem maior probabilidade de resultar em efeitos colaterais a curto prazo, como alteração de percepção e tempo de reação, além de riscos para a saúde mental em casos de uso crônico, especialmente entre jovens. O uso prolongado e sem acompanhamento médico pode levar à dependência psicológica, afetar a memória e a capacidade cognitiva. Estigma e percepção pública. O uso medicinal da cannabis tende a ser mais aceito e respeitado, visto que é utilizado para finalidades específicas e supervisionado por profissionais de saúde. O uso recreativo ainda carrega estigmas em muitas sociedades, principalmente onde a cannabis ainda é ilegal para qualquer uso. A distinção entre os dois tipos de uso tem influenciado discussões sobre legalização e regulamentação da cannabis no mundo, uma vez que a evidência científica dos benefícios medicinais tem contribuído para mudar percepções. Em resumo, a principal diferença entre o uso medicinal e recreativo da cannabis está no objetivo. O medicinal foca em tratar ou aliviar sintomas e melhorar a saúde, enquanto o recreativo busca proporcionar uma experiência de relaxamento ou euforia. Os produtos medicinais são rigorosamente controlados e monitorados em termos de composição e dosagem, enquanto os recreativos oferecem menos previsibilidade. Se você chegou até aqui, significa que tem interesse em entender melhor sobre o tema da cannabis, e esse é o primeiro passo para uma conversa mais consciente e informada. Discutir sobre a cannabis vai muito além de opiniões pessoais ou julgamentos rápidos, envolve entender contextos sociais, históricos, médicos e até culturais. Nós exploramos alguns dos aspectos mais importantes hoje, mas o assunto é vasto e tem ainda mais nuances. Por isso, sua opinião é muito importante para que possamos expandir ainda mais essas discussões por aqui. Eu espero ter ajudado a abrir sua mente para os múltiplos pontos de vista e informações sobre a cannabis. Se você achou o conteúdo relevante, lembre-se de que seu apoio é fundamental para que a gente continue trazendo mais informações e reflexões como esta. Então, se puder, já deixa o seu like.
Isso ajuda muito na visibilidade do vídeo e permite que ele alcance mais pessoas que talvez estejam em busca de informações seguras e desmistificadas sobre temas como esse. E para você que ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento para se inscrever. Aqui, a gente fala sobre temas de saúde mental, bem-estar, questões de autocuidado, além de assuntos que muitas vezes são tratados como tabu, mas que merecem um espaço para discussão responsável e sem preconceitos. Com a sua inscrição, você vai poder acompanhar de perto cada novo conteúdo que a gente postar, sempre trazendo temas relevantes para o seu crescimento e autoconhecimento. Ative o sininho também, porque assim o YouTube te avisa sempre que um vídeo novo sair, e você não perde nenhum conteúdo. Além disso, gostaria de saber o que você pensa sobre esse assunto. Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe o que você achou do vídeo, suas dúvidas, ou até temas relacionados que você gostaria que eu trouxesse para o canal. É sempre muito enriquecedor ler as ideias e experiências de vocês, e, claro, eu tento responder o máximo de comentários possível. Se você conhece alguém que também se interessa pelo tema da cannabis ou que precisa entender mais sobre ele, compartilhe este vídeo. Muitas vezes, uma informação confiável pode ser o primeiro passo para que alguém tome decisões mais conscientes e informadas. E é isso que buscamos aqui, em criar um espaço de diálogo e conhecimento. E, para finalizar, quero agradecer a cada um de vocês que assistiu até o final e participou dessa jornada de informação e reflexão. É por vocês que esse canal existe e cresce a cada dia. Então, continue com a gente e vamos construir, juntos, um espaço de aprendizagem, respeito e evolução. Muito obrigado pelo seu tempo e por fazer parte dessa comunidade. Nos vemos no próximo vídeo.